Olá, Breno Nascimento aqui, e se você não me conhece, eu tenho ajudado por mais de 3 anos aqui no mundo digital empreendedores, experts, mentores e produtores digitais a escalarem o conhecimento especializado que você tem, que eles têm, que nós temos, e configurar isso em ofertas high ticket. De lá para cá são mais de 3.000 alunos, dentro dos bastidores onde eu comecei atuando, ajudando um aqui, ajudando um ali, e a partir daquele momento eu vivi todo o skin in the game, toda a minha pele, toda a minha vivência direcionada principalmente para o mundo das mentorias. E uma das coisas que lá desde o comecinho me permitiu crescer, me permitiu ajudar os empreendedores que eu comecei ajudando lá há 3 anos atrás, onde ninguém se falava de high ticket, ninguém falava de mentoria, era só curso, o que me fez perceber todo um crescimento, na maioria das vezes, sem nenhum investimento em tráfego, sem nenhuma produção exacerbada de conteúdos, onde a pessoa fica refém de ter que produzir conteúdo o tempo inteiro. O que aconteceu naquele momento? Uma das coisas que nos fez impulsionar muitos negócios foi ficar atento a esses 3 números, a essas 3 métricas. O que é uma métrica? A métrica é algo, é um número, é uma medida quantificada, uma medida que quantifica as tuas ações. Então, se tratando em termos de empresa, você é um mentor, uma mentora, tem uma mentoria, tem um produto de R$1.000, um produto de 5.000, alguns produtinhos de R$90, alguns produtinhos de R$100, não importa. Você tem que pensar como empresário, como uma empresária. E foi isso que eu fiz durante essa minha jornada e principalmente foi o que eu mais orientei as pessoas que estavam junto comigo, onde a gente tinha o objetivo de crescer o negócio delas. Eu falava assim, você precisa crescer a sua mentalidade de empresário, de empresária. E uma das coisas que a gente passa a olhar quando a gente se configura um empresário, uma empresária, foi o que eu fiz. A gente passou a olhar para essas 3 métricas, esses 3 principais números. O primeiro número deles é o seguinte, é o número que se chama CAC. Eu vou chamar de número, mas a gente conhece como KPIs, como métricas, falando aqui no abrasileirado, beleza? Então, uma métrica número 1 que todo dono de negócio precisa ter. CAC é custo por aquisição de cliente. Então, o que significa na prática essa métrica? Essa é a métrica que mede o quanto uma empresa gasta, o quanto uma empresa investe para trazer um único cliente. E se você não fica atento nesse número, o que pode acontecer? Muitas das vezes, você pode quantificar apenas a quantidade de investimento que você faz em anúncio e tudo mais, mas aí o que aconteceu muito no mercado brasileiro, empresas de lançamentos contratavam equipes gigantescas, davam um monte de regalia e não mediam o CAC. O retorno por investimento em anúncio estava legal. Investia R$100, voltava 500, por exemplo, sendo que tem custo de equipe, custo de manutenção, custo disso, custo daquilo, energia, aplicativos, softwares para uma empresa digital funcionar. Então, todos os custos de forma geral que são gastos em um dia, é preciso entrar no CAC. E aí você consegue medir o quanto que a minha empresa está gastando para trazer um único cliente. Então você imagina que se você está gastando R$800 no total para trazer um cliente de 1.000, significa que o seu CAC ele está muito alto. Então a jogada sempre estar com o foco voltado para diminuir esse valor aqui, beleza? O ponto número 2, ou seja, a métrica número 2, que você e qualquer dono de negócio precisa estar atento, e isso é pouquíssimo falado no Brasil, sendo que conforme o mercado evolui, você vai precisar ficar atento, você vai precisar ficar atenta nesse número também, nessa métrica também, beleza? Por quê? O próximo número é o LTV, é o Lifetime Value, ou seja, o valor do tempo de uma vida de um cliente dentro da tua empresa. O que isso significa? O quanto uma única pessoa compra em quantidade de vezes na tua empresa. Então, vamos supor que você tem um cliente que fica comprando de você lá por 1 ano, por 2 anos. O quanto que aquele cliente gastou na tua empresa por 2 anos
esse é o lifetime value que você tem referente àquele cliente. Ou seja, a tua capacidade de fidelizar, a tua capacidade de vender de novo para o cliente que já comprou uma vez. A gente sabe que é 7 vezes. Se você não sabe, essa filosofia eu aplico em todos os negócios que eu mexo, inclusive nos meus. É sempre 7 vezes mais caro, mais trabalhoso trazer um cliente novo do que vender para alguém que já comprou de você. Então, se você passa a maior parte do tempo se esforçando para trazer o cliente novo e esquece do cliente que já existe, vou botar o de existir, você esquece esse cara aqui, o cliente existente. O seu lifetime value vai com certeza estar sendo... Você está perdendo rios de dinheiro, essa é a grande verdade. Beleza? Então, pensa comigo, o quanto que esse número está sendo medido na sua empresa. Você precisa conseguir medir o LTV. E o ponto número 3, a gente não pode deixar de falar também, é o famoso ROAS. O ROAS significa o retorno que você tem sobre os investimentos em anúncios. O quanto você gasta, o quanto você investe nas plataformas de tráfego e o quanto volta. Esse é o retorno. Retorno sobre investimentos em anúncio. Traduzindo aqui para o português, que é uma sigla em inglês. Essa também é uma sigla na qual eu sempre fiquei de olho. Porque, presta atenção, e lembrando que não é uma separada da outra, não. Elas são ligadas, tá? Elas se comunicam entre si. Todas essas métricas aqui, elas sempre vão se comunicar entre si. Então, imagina o seguinte. Você está medindo o quanto você gasta para trazer um cliente. Você começa a medir o quanto esse cliente que entrou na tua base, você conseguiu repetidas vezes aumentar o valor dele. Se você tem um cliente que fica com você por um ano e gasta R$100, e o outro cliente que fica com você por um ano também, mas gastou R$600, por exemplo, qual dos dois clientes você vai dar uma atenção melhor? Qual dos dois clientes você consegue ter uma certeza de um movimento de que ele está mais tendencioso a comprar de novo, a ter mais transformação, a te trazer mais depoimento, mais prova, a gerar mais resultado? Então, se você não mede o LTV, você não perde apenas em dinheiro, você perde em questão de posicionamento de marca, em transformação de vidas. E aí você mede o LTV e também mede o ROAS. Você sabe que o ROAS é o movimento que mede, é a métrica que mede a quantidade de dinheiro que você coloca numa plataforma de tráfego e você mede o quanto de retorno você teve com base nisso que você investiu. E aí essas 3 caminhando juntas vão te transformar literalmente numa empresa, vão te transformar numa empresa que, conforme o passar dos anos, vai se solidificando. Tá? O que acontece de ruim se você não medir? Você não mede o CAC, aí você começa a ter um ralo escoando dinheiro pequenininho pela tua empresa. E aí você não revende, não fideliza os teus clientes. Não faz nada disso aqui. A métrica 2 nem existe. Aí você tem mais um ralo escoando o dinheiro da tua empresa. E o ROAS é o que a galera, os empresários, os mentores, o pessoal aqui que faz marketing aqui no Brasil, marketing digital, é o que está mais acostumado. De repente não conhecem nem o nome da sigla, mas é o único que acabam medindo. E mesmo assim, não medem muito bem. Então, o que eu fiz para que, independente da estratégia do momento, da situação do momento que esteja acontecendo, são números que são fiéis. Esses números, essas métricas precisam ser fiéis na tua mentoria, no teu projeto, no teu negócio. Foi isso o que acabou dando muito certo em todos os projetos que eu mexi e tendo o resultado que a gente tem hoje. Preste atenção em todos esses números que eles vão cuidar muito bem dos resultados futuros da tua empresa. E sendo assim, eu vou deixar para você aqui embaixo, primeiro de tudo, né? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, que a gente vai estar sempre com essa pílula semanal do High Ticket, beleza? Do High Level Ticket. Então, toca no link aqui embaixo, que está na descrição, e vem para os grupos de aviso, que lá você vai receber comunicações em primeira mão sobre conteúdos, sobre novas ofertas, sobre promoções, sobre a forma em que eu possa ajudar você a escalar o teu conhecimento e transformar isso em ofertas high level ticket. Eu te vejo até a próxima. Um abraço.